o Espiritismo, Deus e você. Falaremos com as irmãs e os irmãos sobre o livro Nosso Lar. Nosso Lar é um livro do espírito André Luiz, pela psicografia do nosso irmão Franciscano Xavier. Esse livro Nosso Lar nos fala da vida após a morte do corpo físico. Porque quando nós deixamos essa matéria, vamos para esse mundo, que é o mundo da eternidade, o mundo espiritual. E lá o André Luiz nos descreve como foi a sua passagem para a vida eterna, para a vida espiritual. E de acordo com os seus relatos, ele foi considerado um suicida pela espiritualidade, porque estando ele consciente dos males causados pela bebida alcoólica e pelo fumo, o mesmo fazia uso dos mesmos. Então, do lado de lá, no mundo espiritual, ele foi considerado como um suicida indireto. E no mundo espiritual, nos fala ele que as escalas, os cargos, os postos, as administrações, as chefias, são de acordo com a evolução de cada espírito. E o diretor da colônia espiritual é um espírito de alta evolução. Mas em seguida a ele se encontra um espírito de nome Veneranda, que poderia estar em esferas superiores, mas por amor e por abnegação se encontra ainda em nosso lar, ajudando na evolução de outras irmãs e outros irmãos, e auxiliando aqui na Terra no progresso da humanidade. Esse livro Nosso Lar também nos fala, André Luiz, que existe o aeróbus, que é tipo um ônibus, é um veículo de transporte que caminha alguns metros acima da superfície em nosso lar, naquela cidade, naquela colônia espiritual, transportando irmãs e irmãos de um lugar para outro, em regiões próximas ao nosso lar. Nos fala também de caravanas, de socorros, de espíritos abnegados que vão em auxílio daqueles que se encontram em regiões umbralinas, ajudando no resgate de muitas irmãs e muitos irmãos, nos falando da misericórdia de Deus, que ninguém se encontra indefinidamente, eternamente no mal, que o mal é simplesmente a ausência do bem, que o mal são os nossos equívocos, os nossos enganos, os nossos desregramentos, a nossa desobediência às leis sábias e imutáveis de Deus. Nos fala em nosso lar também que espíritos que se encontram em regiões umbralinas recebem o socorro de espíritos abnegados que se encontram ali, quando surge o arrependimento em determinada irmã, em determinado irmão, aquele espírito aciona os socorristas e aquele espírito é retirado através de padiolas, são transportados para postos de socorros
para receberem o auxílio necessário. A misericórdia de Deus é inesgotável e que é necessário o esforço de cada espírito durante a estada no corpo físico para ir para o mundo espiritual, para um lugar melhor. Isso nos fala também em nosso lar da questão da verdade, que não tem como o espírito menos evoluído enganar aquele superior a ele, porque a sua aura, o seu perispírito, mostra a sua condição evolutiva. Mostra que o mesmo está mentindo, que o mesmo está querendo ludibriar o seu semelhante. Então, o mundo espiritual é o mundo da verdade. Quando nós desencarnamos, nós nos deslocaremos, já nos encontraremos nesse mundo, onde as aparências caem por terra, serão como folhas secas levadas ao vento. É necessário que nós, durante a estada no corpo físico, usemos de caridade em nossos pensamentos, palavras e atos, no nosso dia a dia, para nos melhorarmos, para termos mais amor, mais amor, mais misericórdia, mais compaixão para conosco e para com os outros. É necessário que nós nos exercitemos, trabalhemos a nossa casa mental, na nossa modificação interior. Porque o exterior é fácil de mudar, mas o interior é a modificação real. Não adianta nós, em nossos lares, fingirmos ou tentarmos fingir, ou no trabalho, na rua, em qualquer lugar. É necessário que nós sejamos nós mesmos. Sejamos pessoas sinceras, amorosas, abnegadas, dedicadas. Sejamos pessoas que reconheçamos as nossas falhas, os nossos defeitos e trabalhemos esses defeitos e essas falhas no nosso dia a dia, com perseverança, com dedicação, com muita fé em Deus, em Maria de Nazaré, muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo e agradecendo o nosso Espírito Protetor, ou Anjo da Guarda, pela assistência que nos dispensa no nosso dia a dia. Então, nosso lar vem nos falando do mundo da verdade, vem nos falando que a vida é uma continuidade e que a vida é eterna. Nos encontramos no corpo físico temporariamente. Qualquer dia ou qualquer hora poderemos estar partindo. E quando partirmos, que possamos estar com a nossa consciência tranquila. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.